Esquadrinhando o texto para elaborar esquemas. Por que a gente precisa fazer isso? Como eu já falei, vocês estão fazendo os estudos mais individualmente, mais sozinhos em casa. Então, a gente precisa encontrar formas de conseguir entender melhor aquilo que a gente lê. Então, eu vou dar algumas dicas aqui. Esse esquadrinhando o texto para elaborar esquemas é uma forma de você entender melhor aquilo que você está lendo. Então, a gente tem aqui, olha, no nosso dia a dia, como leitores, sempre ativamos certas percepções automáticas diante de um texto. Sem perceber, sabemos se estamos diante de uma propaganda ou de um folheto informativo sobre alguma doença ou se é uma revista ou um jornal. E é comum termos expectativas sobre o que vamos ler em uma notícia destacada na primeira página de um jornal, por exemplo, sobre o nosso time de futebol ou sobre a nossa cantora predileta. E antes de chegar à notícia, lá estamos nós colocando em ação tudo o que sabemos sobre aquele tema e vamos sedentos em busca de mais. Já tinha parado para pensar que a gente ativa conhecimentos que já temos sobre as coisas quando estamos diante delas? Quando você... Vou dar uma pausa aqui para poder explicar o que isso quer dizer, né? Então, sempre que você pega um texto para ler, você vai ter uma noção maior do que você está lendo se você vivenciou aquilo. Quando você pega um conto de fadas, por exemplo, que tem um monte de coisa que é inventada pelo autor, não é tão simples assim de você conseguir entrar naquele mundo. Mas você imagina, você viaja, você cria, e aí a sua cabeça é o limite, né? Sempre que você vai ler algum texto, esse texto sempre tem algum título. E esse título te remete ao conteúdo que você vai encontrar no texto, né? Então, se você vê lá uma fábula, por exemplo, e o nome da fábula é A Raposa e as Uvas, então, antes de começar a ler, você já sabe que você vai encontrar lá dentro do texto uma personagem, que vai ser a raposa, e ela vai ter algum conflito com essas uvas. Você já tem essa ideia antes de começar a ler. Você sabe o que é uma raposa, você sabe o que são as uvas, a sua vivência te dá esse conhecimento. Aquilo que você viveu até hoje te dá esse conhecimento. E aí, esse conhecimento que você já tem te ajuda a identificar os elementos do texto que você vai ler. Então, sempre, sempre, antes de começar a ler alguma coisa, tire as dicas que você tem do texto, do autor. Você conhece o autor? Você sabe o que ele faz? Qual que é a função dele? Onde ele vive? Que tipo de texto ele costuma produzir? Se você já tem essa informação, já facilita. Abre os caminhos para você entender melhor aquilo que ele vai tratar no texto. Então, essas ideias você precisa ter antes de começar a ler qualquer texto. Em que contexto aquela situação está? Aquela pessoa que escreveu o texto vive? Onde que ela viveu? Se ela não está mais viva, né? Então, são várias dicas que a gente vai tendo, tanto do autor quanto do título. São ideias que a gente tem antes de começar a ler, né? Previamente, antes da leitura. E agora você vai usar isso em seu favor, como está dizendo aqui, olha. E agora vocês vão usar isso em seu favor, como uma estratégia a mais para ler, para estudar.